Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, aqui diretamente dos modernos estúdios da Superlógica na Conde TV. Estou aqui com meus amigos, meu time de síndicos 5 estrelas, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Como lidar com a oposição no condomínio? A oposição vem de onde a gente menos espera, até dentro do conselho tem gente querendo minar a nossa gestão. Mas antes de mais nada, deixa seu like, curta o canal e divida o conteúdo com todos os seus amigos. E deixe seu comentário também, que é muito importante. Isso faz toda a diferença no nosso trabalho. Roda a vinheta, diretor. Estamos de volta aqui com o Condomínio Informal. Hoje nós vamos falar sobre como lidar com a oposição dentro da gestão condominial. É um problema seríssimo para nós síndicos, as pessoas querendo boicotar a nossa gestão, a gente querendo fazer o melhor para o condomínio e a pessoa querendo fazer o melhor para ela. Mas antes de mais nada, se você ainda não deixou seu like, deixa agora, isso é muito importante para nós. Quem vai começar, gente? A gente não combinou isso. Quem quer? Eu só queria falar, deixa um comentáriozinho aí também. Já que vocês gostam, já começa. Não, gente, oposição tem jeito. Nunca você vai agradar a todos. Então, sempre existirá oposição. Mas que seja ética, né? O que a gente vai falar é sobre... como lidar com esta oposição, né? Esse é o título do programa. Vá. Para vocês verem que realmente é tudo aqui muito informal. Então, mas eu entendo que, pelo menos a gente, né? Você tenta de forma educada, você espera que as pessoas sejam civilizadas, respeitosas, né? E no nosso caso, se isso não acontece... Mas é importante a gente dizer, né, que... Só que eu não recomendo que façam que nem a gente. Recomenda que faça o quê? Pensa só uma coisa. Renunciar, né? Renúncia é livramento, a gente sabe. Mas uma coisa importante é o seguinte, todo lugar a gente vai ter oposição. Sim. E assim, eu até acho que oposições saudáveis, construtivas, elas sempre são muito bem-vindas. Mas desde que seja algo para agregar aquilo que a gente se comprometeu em fazer, que é gestão eficiente. As pessoas normalmente que são ali oposição, a gente até tem que dividir. Existem oposições que são feitas por membros do corpo diretivo, membros do conselho, subsíndicos, e existem aquelas oposições que são aquelas oposições dos moradores, a exemplo dos guerreiros do WhatsApp. Né? Uma questão importante, existem também as oposições veladas, mascaradas, aquelas que a gente não sabe até onde está saindo o tiro, da onde está acontecendo o problema, né? O que eu sempre recomendo, né, é que a gente tenha realmente aquela questão da inteligência emocional, da inteligência relacional, e a gente saiba qual é o propósito da nossa empresa, porque dependendo das questões de oposição, elas entram com um caráter muito agressivo à gestão, ao invés de querer ali pensar nos interesses coletivos, existem pessoas que são opositoras, que só pensam nos interesses particulares, e aí quando o síndico, ele faz aquela palavrinha famosa, né, deixada muito claro para as pessoas opositoras, de que não posso, não é permitido, não são boas práticas de compliance, isso não foi aprovado em assembleia, isso está fora da convenção do regulamento interno, você acaba tendo uma pessoa ali que é não só opositora, mas só inimiga. Inimiga a ponto de querer manchar a sua imagem da sua empresa em canais de Reclame Aqui, em Google Avaliação, queima de forma descarada em outras concorrências quando você participa, e aí quando a pessoa vai verificar o que é que está acontecendo, você agiu de acordo com aquilo que você foi contratado. Fazer uma gestão eficiente com moralidade e ética. De acordo com convenção, de acordo com regulamento. A gente diz que qualquer coisa beijo tchau, mas na verdade a gente não atua desrespeito, né? E o desrespeito vai também daqueles que você mesmo diz, das pessoas omissas. Sim. Os omissos veem que o síndico está sendo desrespeitado e não fazem nada, não né? tem atitude alguma. Assim, eu acho que
eu vou muito em linha com o que a Vanessa começou a falar dela. A oposição faz parte do jogo. Até porque quando a gente tem unanimidade, normalmente a gente acaba ficando acomodado. Já parto desse princípio. Então, ter algum nível de oposição, eu acho que é interessante, porque a oposição te estimula. Opa, não, eu tenho que melhorar nesse ponto aqui, eu tenho que melhorar aqui. Enfim, alguma coisa a gente sempre pode fazer melhor. Partindo dessa premissa, e aqui também já foi mencionado, você ter uma oposição ética, uma oposição construtiva, perfeito. Agora, aquilo que você falou, desrespeito, jamais. Síndico nenhum tem que aguentar desrespeito. Tá? Até porque o nosso papel principal como gestores da coletividade é que a gente respeite a todos e receba o mesmo respeito de volta. O que a gente sabe por experiência é que muitas das vezes a oposição acaba acontecendo porque a gente contraria interesses individuais. Vou dar um exemplo que é muito comum, tenho certeza que todos vocês já passaram, outros colegas também já passaram. Você tem que aplicar uma simples advertência porque a unidade desrespeitou o regulamento interno. Gente, nós estamos fazendo o nosso papel. Só que a pessoa entende que ela não deveria ter sido notificada. E aí vira Às oposição. vezes vira uma guerra, né? Se você parar para ver, acho que aí vai um pouco da nossa cultura, do nosso povo, né? A gente não aguenta sofrer sanções legítimas, corretas, certo? Porque a gente entende que as regras se aplicam aos outros e não a nós mesmos. Então, se a nossa sociedade como um todo, eu não estou generalizando, mas se a gente tivesse esse discernimento, né, é mais ou menos o seguinte: tomei uma multa de trânsito porque excedi a velocidade. Eu vou tentar justificar, porque eu estava isso. Não, eu tomei a multa, eu estou errado. Então, aceita que dói menos. Nós tivemos uma questão no condomínio séria de uma agressão ao controlador de acesso, né? E óbvio, a gente aplicou uma multa. E aí você dá o prazo de justificativa, etc, etc. A justificativa: eu sei que eu estou errado, mas eu gostaria que a multa fosse cancelada. Por eu estar arrependido, eu gostaria que a multa fosse cancelada. Mas assim, eu até achei, de verdade, eu achei muito correto da parte dele não tentar brigar com a imagem, né? Porque a gente já passou, tenho certeza que vocês já passaram por isso também. De ter a imagem, ter áudio, e a pessoa falar, não sou eu. Não fiz isso. Não é minha funcionária. Exato. Sim, ele falou, não, fui eu, errei e tal. Sim, lógico que não dá pra relevar, mas acho que ele fez o papel dele, né? Sim, Não, mas podia ser só uma carta de desculpa, eu acho que ficaria mais elegante. Olha, a desculpa, eu entendo que ela tem que acontecer da mesma forma e não é pra gente. Pro cara. A realidade é essa, não é pra gente. Você não tem que falar pra mim, vai lá e peça desculpa a essa pessoa que você... Não, você como representante legal do condomínio, você que tem que falar por mim, olha, desculpe. Se o senhor quer realmente mostrar arrependimento, fale com quem o senhor desrespeitou. Mas isso não impede que o senhor seja autuado. E se o senhor não quiser autuação, o senhor pode recorrer em assembleia. E aí, se os seus vizinhos também entenderem que o senhor merece desculpas, a multa será cancelada. Não quer fazer de acordo com a questão da convenção, por exemplo, de recorrer em assembleia, dentro do judiciário também tá tudo bem, né? Eu não vejo o judiciário aí passando a mão na cabeça de pessoas que firam o princípio da dignidade, né? E assim, eu nem falo mais dignidade da pessoa, né? Porque, veja, dignidade já fala, pessoa humana, somos todos humanos aqui. Então, é uma questão muito, muito importante. Essa questão ainda da oposição, eu vejo como uma questão também muito cansativa para o síndico quando ela parte de membros do conselho que se colocaram à disposição do condomínio para fazer o melhor. Eu tenho visto alguns casos com o ego de pessoas tão inflamadas que qualquer benfeitoria que eles fazem, ou uma recomendação, uma sugestão bonitinha, eles querem levar louros, plaquinha. Eles querem ter plaquinha. Porque você nunca agradece aquilo que a gente faz. Gente, primeiro que eu não tenho que ficar bajulando. Primeiro que vocês estão fazendo por vocês, não tenho que ficar bajulando ninguém. Ai, que maravilha, que legal!
Eu vou falar, puxa, que legal, e tchau. Não, mas você só falou que legal? Você não vai falar, quer que eu lamber o pé da pessoa para não falar outra coisa? Então, para falar a realidade, porque a gente é de verdade, né? As pessoas têm que parar com essa coisa de máscara, de achar que a gente não é de verdade. A gente é de verdade. Eu também fico brava, eu também tenho minhas questões de oposição, eu também sou ser humana, do mesmo jeito que sou síndica, eu também sou condômina, né? Então, a gente também tem que saber as nossas formas, o nosso lado luz e sombra. Mas, quando a gente tem a questão de destempero, de ego, de direitos umbilicais que querem ser atendidos estando dentro de um conselho, não é? Isso é péssimo para o síndico, é cansativo. Dentro de um grupo do WhatsApp, o conselho se manifesta de determinada forma, e aí, no particular, fica querendo caprichos, fica falando, é uma súplica para você fazer isso para mim, é um pedido para mim. Veja, a regra é essa. Você não tem que pedir nada no particular para mim. Olha, fizemos aí uma enquete aos moradores e ali você percebeu que, puxa, é uma questão administrativa, que o síndico já tem ingerência por fazer, mas ele achou que era bacana fazer uma enquete para ver o que os moradores entendem, tem lá um número considerável, ele fala, puxa, que legal, vou atender aquilo que os moradores disseram, porque realmente eu fiquei na dúvida com relação ao debate. Não, você não pode fazer isso porque tem que ser do jeito que eu quero. Então, esse eu quero de pessoas que querem fazer parte do corpo diretivo, seja na figura de subsíndico, seja na figura de conselho consultivo fiscal, tem que ser extirpado a partir do momento que a pessoa se colocou à disposição. O problema, gente, é que muitas coisas os condôminos não sabem. O problema é o que acontece por detrás dos bastidores. O problema é a pessoa se mostrar de uma forma nas reuniões abertas, mostrar de uma forma nas assembleias, para com os condôminos e nas costas dos moradores, querer ali caprichos velados. Eu ia até falar uma outra situação que também acontece, né? Dentro do grupo de conselho e com o síndico, a pessoa age de uma forma, e pelas costas, com outros moradores, age de outra, e inflamando os moradores contra o grupo de trabalho. É isso. Porque não admite, por exemplo, uma melhoria, não quer um aumento, aí não fala nada dentro do grupo do conselho, mas chega na Assembleia com 7 procurações e não aprova. Tá? Sabe como é que todos nós aqui trazemos exemplos da vida real, Sim. né? Sabe como é que eu lido com esse tipo de oposição velada dentro do conselho? Eu procuro trazer todas as situações que aquela pessoa traz individualmente, eu arrumo uma forma de trazer o assunto para dentro da reunião do conselho. Sempre. E veja, eu tenho situações que eu já vivenciei, outras que eu vivencio atualmente, em que quando você começa a trazer os assuntos que são tratados individualmente para dentro do conselho, o próprio conselho começa a perceber, opa, por que essa pessoa só está trazendo assuntos que envolvam a ela individualmente e não a coletividade? As pessoas são inteligentes. Desde que tenhamos pessoas legítimas e decentes dentro do conselho. Sim, eu já tive um caso do meu conselho. Mas aí eu acho... Só um minutinho. Olha lá, só uma questão para fazer aqui, já deveria passar para você. Desde que tenhamos pessoas com os mesmos valores. Agora, e quando o conselho inteiro já não serve? Leva para a assembleia, reunião aberta de moradores, bota enquete para os moradores poderem participar. Mas o problema é a oposição de quando você, por exemplo, principalmente quando você é reeleito dentro de um condomínio, que já existia ali uma briga de partidos, uma briga política fora. Aí o grupo da situação sai entre a oposição e o síndico continua o mesmo. Aí é um problema grande. Aí imagina inteligência emocional e o estômago que o síndico não deve ter. E o que eu queria dizer para você que faz parte de um grupo de oposição dentro do seu condomínio, quem acaba sofrendo com isso? E aqui eu vou falar de um condomínio que foi do Carlos, passou um outro síndico, entramos nós, passou uma outra... Não, aí entra o Gustavo, que é do Soluções, e agora ele saiu também. Então, assim, você vê que o maior problema ali são os 2 grupos que se formaram. Nunca ninguém vai conseguir trabalhar direito naquele lugar. Sabe por quê? Porque é um condomínio com um monte de gente infeliz. Também tem isso, é um monte de gente infeliz. Gente que não tem vida própria. E quer cuidar do condomínio como se fosse a casa suja do morador. E aí atrapalha a vida do síndico. Eu vou falar uma coisa. Tipo assim, você é correto, nós somos corretos.
O Gustavo é correto, mas o Gustavo é muito mais político do que a gente. Ele tem muito mais inteligência emocional do que eu. Muito mais. Falando por mim. Mas assim, tipo, 20 vezes mais, entendeu? E fizeram ali, e pegaram ele no dia da Assembleia. Sabe? Daquelas coisas que você leva a facada nas costas. Então, mas veja só. Eu não gosto muito da palavra política, porque eu acho que ela traz um pouco de uma Pejorativo. A gente, infelizmente, tem uma classe política que não é admirada muito longe Mas disso. o que acontece lá fora, o que acontece dentro dos condomínios. Não, eu sei, mas Nós eu somos falo... ali. O que eu quero... São nossos representantes. Não tem muita enfatizar. diferença. O que eu quero enfatizar aqui é o seguinte, assim, essa situação que você colocou, Vanessa, sim, ela é possível, mas é muito rara. Você ter num corpo diretivo inteiro todo mundo de oposição. Mas ela existe, sim, é possível. Mas, e aí eu concordo também que numa situação dessa, você tem que levar isso para a Assembleia, você tem que participar com os moradores, fazer enquetes e tudo mais. Perfeito. O que eu gostaria de enfatizar é que, normalmente, no dia a dia, as oposições elas são individualizadas, certo? Você tem o grupo da oposição. Beleza. Eu, recentemente, assumi um condomínio e eu fiz uma coisa que normalmente eu não faço, mas que eu percebi que o ambiente ali era bastante pesado no sentido de você ter situação, oposição, situação. E eu abri o jogo, fiz uma reunião com moradores, tá? Onde nós mostramos o que foi feito aí nos primeiros 2 meses de gestão, e coloquei no final da reunião, né? O pessoal gostou, tal, agradeceram pelas informações. E aí, o que eu coloquei no final, eu fiz questão de abrir o jogo. Eu falei assim, pessoal, vocês têm um condomínio que é um condomínio muito bom, mas que está mal cuidado há muito tempo. Há Já muito sei tempo. qual é. E veja, pelo pouco que eu estou experimentando aqui em 2 meses, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse condomínio nunca vai evoluir enquanto existir esse tipo de politicagem, eu usei esse termo, politicagem de um grupo da situação / o da oposição e vice-versa. O patrimônio é de vocês, aqui é meu local de trabalho. Se esse condomínio não evoluir, vocês nunca vão conseguir valorizar o patrimônio de vocês. Enquanto vocês estiverem trabalhando com a mentalidade de um contra o outro, o que vocês têm que pensar é o seguinte, não importa quem seja o gestor, hoje sou eu, amanhã pode ser outra pessoa, não importa. Mas vocês têm que apoiar quem estiver na gestão para aquilo que é interesse da coletividade. E não vocês ficarem fazendo oposição gratuita, porque quem vai pagar esse pato não é o gestor, são vocês, o patrimônio de vocês não vai valorizar. Eu me lembro claramente de uma situação que aconteceu no prédio onde a gente mora, inclusive. Eu era síndica na época e eu peguei o mandato de uma outra moça que tinha visto a questão das telas nos elevadores, né? E tinha achado muito legal e tal. Então, na primeira reunião, eu levei as telas. E ela, não sei, porque a Priscila não responde. Ela tava toda dolorida, né? E é porque eu não tenho tempo de ficar o dia inteiro falando tudo que eu tô fazendo pra mulher que vier síndica antes de mim. Desculpa, né? Tem um limite. Não tenha. E aí a gente chegou e eu levei as telas. É você que tá colocando? Então eu voto contra. Tipo, oi? A pessoa tá votando contra uma própria ideia dela por birra comigo. Eu falei, gente, pra mim não faz diferença nenhuma. Mas para você ver a que ponto chega, às vezes, a insanidade humana. É insanidade. A pessoa, ela não pensa com o cérebro, ela pensa com o estômago. Gente, acho que é com outra coisa. Não. Aí eu sou uma pessoa, digamos, um pouquinho mais pra baixo. Não, gente. Não, aí vem aqueles espíritos iluminados, falam, tenham compaixão, irmãos. Compaixão desta pobre alma que sofre. Só que veja, a gente está fazendo isso todo dia. É isso. Todo dia. A gente fala assim, nossa, você medita? Olha, por 1 minuto eu respiro e falo... Tem aquela palavrinha básica, medita né? Aí você fala assim, porque tem aquela palavrinha básica, tenhamos compaixão desta pobre alma. E aí não pode falar palavrão, a gente fala, e dane-se.
todos os problemas, mas quem quiser trocar pela outra com F, tá tudo Então bem pode. também. Por isso libertador. que é libertador. Mas assim, por mais que nós tenhamos inteligência emocional e relacional suficientemente boa, tudo tem um limite. Uhum. Tudo tem um limite. Eu não quero me ser colocada no pedestal como uma santa, porque de santa eu não tenho nada. Agora, a fogueira vai queimar. Veja, tem uma hora que a gente não vai aguentar. E eu vejo gente ficando doente por aguentar a toxicidade humana. Quando a gente fala em oposição, gente, não tem problema nenhum em você ter uma opinião Exato. diferente. Eu trocaria a palavra oposição por uma opinião diversa da minha. E tá tudo bem. Prioridade diferente. isso. Né? E tá tudo bem, só que veja, quando você entra para morar num condomínio, se você não tiver um espírito coletivo, mude. Participei de uma reunião aberta num condomínio e aí o morador chegou, ele sentou e ele só falava, meu Deus, ele só falava coisas negativas. Porque aqui é ruim, porque aqui não sei o quê, porque a minha funcionária... Aí eu olhei para ele e falei assim, por que o senhor não se muda daqui? Nossa, mas eu E falei aí, isso pra Ele olhou, essa semana. eu falei, sim, isso aqui é tão ruim, se tudo aqui não serve, se o senhor tá infeliz, por que o senhor não se muda? E aí começou a reunião, e ele ficou lá assistindo tudo, depois ao final ele falou, olha, muito obrigada pelas dicas que você me deu. Eu falei, imagina, são conselhos que de repente se servir, acolha, se não servir, filtra, né? Mas gente, não dá pra ter gente infeliz o tempo todo. Porque o síndico tem que estar acostumado. Pera lá. Pera até lá, a página 2, Pera né? lá, tem limite, tem limite. Por mais que nós tenhamos aí essa questão de cuidar de pessoas, gestão de pessoas, tudo tem um limite. Até as pessoas que trabalham nas penitenciárias lidando lá com os presos, têm problemas psicológicos lá na frente porque tem que aguentar. As pessoas que trabalham em manicômios também acabam depois lá na frente com problemas psicológicos, tendo tanta que aguentar. E por que a gente tem que aguentar? Porque, por ser pago pra isso. Pago pra isso, não. Ninguém é pago pra ser Ninguém é pago pra ser maltratado. maltratado, Ninguém é pago exatamente. pra ser xingado. Ninguém é pago pra mulher olhar que nem uma moradora chegou pra mim. Eu vou arrebentar esse seu narizinho empinado. Ou pra sofrer ameaça. Percebe? É. É bem por aí. Você, mas a sua profissão não te recomenda isso? Pera um minutinho, tudo tem um limite. Tudo tem um limite. E tá na hora dos síndicos abrirem a boca e colocarem esse limite muito claro já nas assembleias de apresentação para eleição. Se quiser, quer. Se não quiser, tchau. Livramento logo no começo, né? E outra, quando a gente aceita coisa ruim, a gente vai começando a receitar tudo que é ruim. E quando a gente percebe, a gente já tá no lodo, já tá numa areia movediça, que quando a gente vai sair, a gente já não tem nem força mais para sair, porque a nossa saúde ficou afetada. Então, oposição, vamos trocar por opinião diferente da minha, aceitando e tá tudo bem. E dentro disso que você falou, a gente tá dentro de um quadro de um condomínio normal, de uma situação normal. Sim. Opinião diferente, Ok. a gente aceita, e a melhor forma do síndico lidar com isso é a transparência e informação. É isso. É o que o Carlos falou, informação, mostra o que você fez, mostra o porquê fez, mostra porque É não tem o isso. dinheiro, mostra porque tem o dinheiro, mostra, entendeu? É informação. E eu falo muito isso com os conselheiros, às vezes, que tem uma pessoa que é da oposição, e às vezes, nossa, a pessoa odeia, aquela outra, vocês podem se ver, porque a gente vai se matar. Cuidado, porque ela vai vir com procurações, cuidado, porque isso... Não, gente. Repete tudo isso. Tem gente que não sabe que existe isso dentro dos prédios. É. Mas aí É isso. mas no final das contas, todo mundo muito bem informado, o que aconteceu? A opositora não desceu no Assembleia. Ela E olha- simplesmente, para não ter que nos reeleger, ela simplesmente não foi. É melhor que não vá mesmo, pra fazer vexame, vergonha alheia. Sim. Né? A pessoa às vezes não tá nem se Sim. enxergando, é que nem aquela criança birrenta, mimada, que não sabe o que tá acontecendo. Uma coisa que eu sempre recomendo, o síndico entrou no condomínio, faça um relatório, faça um dossiê de como vocês pegaram o condomínio. Isso. E apresenta, E apresenta no na primeira É, oportunidade. Documentem, porque senão essa oposição, sempre que pode vai virar culpa, sua inimiga, vai né? falar assim, por que você não fez aquilo? Opa, desculpe, senhora, isso daí foi naquela... Quando foi, senhora? Tal ano. Ih, nossa, eu não era síndica nessa ocasião, senhora. Puxa, que pena. Porque foi você que decidiu. Opa, quando que foi isso, senhora? Olha, aqui diz que foi em 3 gestões passadas, senhora. O condômino tem memória
curta, principalmente em condomínios onde a gente foi eleito, não sei vocês, na época da pandemia. Eu fui eleita em condomínios na época da pandemia, que a gente não podia fazer grandes coisas. Aí a pessoa fala assim, por que você ficou um ano Sem fazer nada. sem fazer nada? Sou incompetente. Porque olha aqui, um ano. Aí você fala, olha, eu tenho uma linha do tempo. Posso apresentar? Eu entrei aqui, nós tivemos a flexibilização só aqui. Olha, nós tivemos depois uma outra portaria que não podia isso, não podia obras, não podia não sei o quê. Teve uma época, a senhora se lembra, que ninguém nem saía de casa? Oh, não é Netflix, não. É a vida Flix. A vida é como ela é. As pessoas têm memória curta, então documentem tudo. Sim. Documentem. Não, e tem Perfeito. as informações do condomínio que você é síndico. As informações são do síndico. Então, assim, não é pedir, pelo amor de Deus, pro administrador, pro gerente te socorrer. O síndico do condomínio, quem deve dar as explicações aos moradores é o síndico. Ele é o responsável legal pelo condomínio. Acabou o nosso tempo, eu queria só fazer um fechamento que eu acho que vai amarrar tudo isso que a gente falou. A oposição, acho que o Carlos falou brilhantemente, a oposição sadia nos instiga a ser melhores, né? E aí é o que a Van falou, opiniões diferentes. Se você está indo, eu já falei isso algumas vezes, eu não canso de repetir, você está indo por um caminho, ninguém aqui é idiota, né? Você está indo por um caminho que você acha que aquele é o melhor. Às vezes, você não enxergou o outro caminho. Porque você tem a sua vida, você tem a sua visão, é aquela história do ponto de vista, né? Tem isso muito nas redes sociais, ponto de vista às vezes muda. E a Vanessa pode enxergar uma coisa de um outro ponto de vista e falar, olha, e se você fizer assim? Né? De maneira educada, de maneira Respeitosa. civilizada, respeitosa. Se for bom, a gente vai ser os primeiros a querer fazer, porque a gente vive disso. Nossa profissão é essa, né? Mas os opositores têm que entender que o condomínio é uma democracia. Nós fomos eleitos pela maioria dos condôminos para estar lá, representando a todos, e não adianta um que faça mais barulho achar que ele vai ser atendido em detrimento aos outros todos que querem outra coisa. Então, assim, não adianta ele gritar mais alto, ele espernear, ele se jogar no chão, ele tirar a Ameaçar de roupa, processar. processar. Eu vou processar, o condomínio processa. Vou processar você. Eu tenho bons advogados, o condomínio também tem. Assim, você vai contratar o seu, a gente vai contratar o nosso, paciência. Então, assim, os primeiros interessados em fazer o melhor para o condomínio somos nós. Valorizar o patrimônio e que aquele seja uma bandeira para a gente ser melhor sucedido na nossa carreira. Então, assim, nós nunca estamos contra todos, né? Só não podemos atender a todos ou quem faz mais barulho. Eu acho que essa é a mensagem. Né? Força, quer falar alguma coisa? Você vai deixar ele falar? Já tá em... Não, é que ele levantou assim, eu achei que ele ia falar. Eu só repostei. Gente, obrigado pela audiência. Deixa seu comentário aqui sobre o assunto. Sei que você, síndico, que nos acompanha, deve ter uma série de histórias. Comente aqui com a gente e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte. Informação condominial de qualidade e credibilidade é aqui na Conde TV.